Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Gregório e hoje a gente vai falar sobre funções polinomiais, ok? Sendo que para isso, a gente vai dar algumas definições e resolver alguns problemas, tá certo? Então vamos para a nossa primeira definição, que vai tratar de expressão algébrica. Então, chama-se expressão algébrica ou polinomial na variável complexa x, toda a expressão que assume essa forma aqui que vocês estão vendo, em que os termos an são números complexos denominados coeficientes. Só que para o nosso estudo a gente vai usar apenas números reais. N é um número inteiro positivo não nulo. São os expoentes aqui das expressões, como vocês podem ver. Tá certo? O maior expoente de x, com coeficiente não nulo, é o grau dessa expressão. Tá certo? Ok? Vamos pegar aqui alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos. São expressões polinomiais. A primeira, 3x mais 2, é uma expressão polinomial de grau 1, com A1 sendo 3 e o A0 sendo 2, seus coeficientes. E a expressão 2 aqui, menos 2x ao quadrado, mais 5x menos 15, uma expressão polinomial de grau 2. Como a gente pode ver aqui, o maior grau desse termo. Então, a gente tem os coeficientes, menos 2 para o A2, o A1 vale 5 e o A0 vale menos 15. Não são expressões polinomiais essas duas que vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque na primeira eu não tenho um expoente inteiro, um expoente não inteiro. E na minha segunda expressão, a gente tem um expoente negativo. Então, essas duas não são expressões polinomiais. Agora, a gente pode dar uma definição 2, tá certo? Que vai tratar de função polinomial. Uma função polinomial é uma função f de um intervalo real, nos números reais, em que cada número x desse intervalo da reta associa um número fx da expressão polinomial que a gente já definiu na definição 1, tá certo? Onde os termos an até o A0 são números reais dados com um an diferente de zero e n um número inteiro positivo. Então está aí o conceito de função polinomial. Vamos agora tratar de um problema 1, que fala do seguinte, tá certo? Para a gente exercitar esses conceitos. Deseja construir uma caixa no formato de um paralelepípedo reto com as dimensões x mais 1 e x mais 3, em que x é medida em metros, como a gente pode ver aqui na figura, tá certo? Então, paralelepípedo reto, ok. Letra A, encontre o volume dessa caixa em função de x. E letra B, determine o volume quando x for igual a 5. Então, vamos lembrar da definição de volume de um paralelepípedo, tá certo? O volume de um paralelepípedo é igual ao produto da largura pelo comprimento e pela altura. Na nossa caixa, V de x é igual a x que multiplica x mais 1, que multiplica x mais 3, que são as dimensões da caixa. Tá certo? Então, desenvolvendo esses dois primeiros termos aqui, a gente vai, usando a distributiva, a gente vai chegar à expressão x ao quadrado mais x. Isso multiplica a expressão x mais 3. Que desenvolvendo, a gente vai chegar numa função polinomial x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 3x. Tá certo, gente? Essa função polinomial é uma função polinomial do terceiro grau. É o volume expresso em função de x. Então, a letra A está respondida. Então, vamos calcular a letra B. O que é que ele está querendo na letra B? Ele quer o volume dessa caixa, quando x é igual a 5. Então, a gente vai calcular o valor numérico dessa função polinomial. Então, V de 5 é igual a 5 ao cubo, tá certo? Mais 4, que multiplica 5 ao quadrado, mais 3, que multiplica 5. Então, resolvendo essa expressão, a gente vai chegar
ao volume de 240 metros cúbicos, tá certo? Então, quando a dimensão assume valor x, então o volume é igual a 240 metros cúbicos. Então, já o problema 2 fala do seguinte: o terreno do seu expedito tem dimensões em metros do retângulo abaixo. Então, tá aqui as dimensões, como a gente pode ver, tá certo? Então, 2x mais 1 e x. Encontre a área do terreno em função de x. Então, eu quero calcular essa área em função de x. E determine as dimensões do terreno, sabendo que sua área é de 406 metros quadrados. Ok, então vamos resolver esse problema. Então, a gente lembra, né, que a área de uma figura retangular é o produto de dois lados consecutivos, tá certo? Então, vamos lá. Então, a área de x, a área em função de x é igual a x, que é um lado, vezes 2x mais 1, que é o outro lado. Tá certo? Então, a área em função de x, usando a distributiva, nós vamos ter 2x ao quadrado mais x. Essa expressão é a nossa função polinomial de grau 2, tá certo? Como a gente pode ver aqui, calculado. Então, letra B. Agora a gente vai resolver a letra B. Então, a gente vai calcular as dimensões, né, quando a área for igual a 406 metros quadrados. Dizer que a área é 406 metros quadrados, né, é igualar as nossas expressões, tá certo? Então, vamos fazer aqui. Então, a gente sabe que a área é 2x ao quadrado mais x igual a 406, o que implica dizer que 2x ao quadrado mais x menos 406 é igual a zero. Tá certo? Então, aí a gente está diante de uma equação do segundo grau, que eu vou dar destaque aqui aos seus coeficientes. Tá certo, gente? Então, dessa equação, a gente tem o coeficiente A como sendo 2, o coeficiente B como sendo 1 e C como sendo menos 406, tá certo? E aí a gente vai resolver agora essa equação de segundo grau, tá? Então a gente vai resolver aqui pela equação do delta, não é isso, gente? Que é b ao quadrado menos 4ac. Então, substituindo aqui, nós vamos ter 1 ao quadrado menos 4, que multiplica 2, que multiplica menos 406. Tá certo? Então, o nosso delta, quando a gente resolver essa expressão, o delta vai apresentar o valor de 3.249. Tá certo? Então, legal. Agora a gente vai usar a equação de Bhaskara, que fala o seguinte: x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a, tá certo? Então, vamos substituir aqui os valores que a gente tem, aqui os valores de a, b e c, né? Então, vamos calcular o valor de delta. Então, vamos calcular o valor dessa nossa expressão, tá certo? Então, substituindo, então, x é igual a menos b, então vai ser menos 1, né? Menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 3.249 sobre 2 vezes 2, que é o valor de A, tá certo? Então, isso aqui vai ser igual, né, a menos 1. Quando a gente calcular o valor da raiz quadrada de 3.249, a gente vai achar o valor 57, tá certo? Tudo isso dividido por 4. Então, agora a gente pode calcular os valores de x1 e x2, né? Então, vamos lá. x1 vai ser menos 1 menos 57 sobre 4, ou seja, menos 58 sobre 4, que simplificando, a gente vai achar menos 29 sobre 2, tá certo? Então,
esse nosso primeiro valor não satisfaz. Por quê? Porque eu tenho aqui uma dimensão, um valor negativo para x. Então, no nosso problema, esse valor não vai ser útil, tá certo? Então, vamos calcular o valor de x2 aqui e vamos ver como é que vai ficar. Então, x2 é igual a menos 1 mais 57 sobre 4. Isso daqui é igual a 56, né, sobre 4, que é igual a 14. Então, nós acabamos de achar aí um valor satisfatório. Então, a gente tem as seguintes dimensões. Para o nosso primeiro valor, né, x igual a 14, tá certo? Então, essa é a nossa primeira dimensão. E a segunda é 2 vezes o 14, mais 1, que isso aqui é igual a 29. Tá certo? Então, a gente tem as dimensões do nosso terreno, 14 metros e 29 metros. As dimensões do terreno do seu expedito, quando a área é 406 metros quadrados. Tá certo, gente? Agora, pessoal, a gente vai falar de duas funções polinomiais especiais, tá certo? Para isso, agora a gente vai pegar a definição 3. Uma função afim é uma função polinomial f de x igual a x mais b de grau 1. O número a é denominado coeficiente angular, ou taxa de variação, e b é chamado coeficiente linear, ou intercepto dessa função. Então, tem dois exemplos aqui para a gente observar. A função f de x igual a 3x mais 2, em que o a é positivo, tá certo? Então, essa função é denominada função crescente. A positivo. E uma função g de x igual a menos 2x mais 1. Uma função afim decrescente, em que o a é menor do que 0, número negativo, menos 2. Ok? Tudo bem. Então, vamos agora falar um pouco sobre o gráfico da função afim. Definição 4 diz para a gente que o gráfico da função afim é uma reta, e por meio dela é possível estudar o comportamento dessa função. Então, pois bem, a gente vai provar que o gráfico da função afim é uma reta. Para isso, basta mostrar que os triângulos retângulos ABM e BCP são semelhantes, e, portanto, o ângulo alfa e o beta são iguais, tá certo? Então, se a gente provar isso, então os três pontos A, B e C estão alinhados. Ok. Como os triângulos são retângulos, né? Esses dois triângulos são retângulos, basta que a gente demonstre que os seus lados são proporcionais, tá certo? Como os pontos A, B e C pertencem a F, como a gente pode ver aqui, né? Então o y1, que é o y de A, pode ser escrito como sendo ax mais b. O y2, que é o y de b, pode ser a2 mais b. E o y3, ax3 mais b. Tá certo? Ok. Então, tomando, né, já que esses lados desses triângulos, a gente tem aqui, por exemplo, o lado BM é y2 menos y1. Então, vamos fazer aqui esse cálculo. Então, tomando a diferença y2 menos y1, a gente tem ax2 mais b menos ax1 mais b. Eliminando os parênteses, né, e cortando os valores de b, a gente vai chegar à expressão a igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Mas y2 menos y1 é o segmento BM. E x2 menos x1 é o segmento AM. Agora a gente vai fazer a diferença y3 menos y1. Ou melhor, y3 menos y2, tá, gente? Então, fazendo essa diferença, né, ou seja, ax3 mais b menos ax2 mais b, eliminando os parênteses, a gente corta os valores de b, a gente vai chegar à expressão y menos 3
y3 menos 2 igual a que multiplica x3 menos x2, a gente acha o valor de A como sendo a y3 igual a y3 menos y2 sobre x3 menos x2. Mas quem é y3 menos y2? CP e x3 menos x2 é BP. Então a gente tem a proporcionalidade dos lados do triângulo, tá certo? Então, pelo caso L a L, não é? Lado, ângulo, lado, a gente tem os triângulos ABM e BCP semelhantes. Isso quer dizer que os ângulos, né, alfa e beta são iguais. Então, os três pontos A, B e C estão alinhados, ok, gente? Então, está provado que o gráfico da função afim é uma reta. Então, vamos ver aqui exemplo de funções afins, tá certo? Função polinomial do primeiro grau. Então, aqui a gente tem, né, o gráfico da função f de x igual a 3x mais 2, em que o a vale 3 e o b vale 2, tá certo? Então, como é positivo, a gente pode ver, ó, que a função é uma função crescente. Ou seja, à medida que eu vou aumentando os valores de x, nós estamos aumentando os valores de fx, tá certo? Então, dando destaque aqui a alguns valores. A raiz dessa função afim, tá certo? Que é o valor, que é a região onde o gráfico toca o eixo x. Então, a raiz aqui para a gente é o par ordenado menos 2/3 e 0. E o intercepto, tá certo? Que é o valor de b, que vale, né, 2, que é o ponto de coordenada 0 e 2, tá certo? E aqui são os valores, alguns valores da nossa função, como a gente pode ver, hein? Então, função crescente. No nosso segundo exemplo, a gente tem a função g de x igual a menos 2x mais 10, em que o a vale menos 2 e o b vale 10. Então, a gente tem agora uma função decrescente, em decorrência do valor negativo de a, tá certo? Então, a raiz dessa função, né, é 5, o par ordenado aqui que vocês estão vendo, representado pelo ponto h, 5, 0, e o intercepto aqui, né, que é o valor de b, o ponto b, 0 e 10, certo? Então, função crescente, função decrescente. Visto isso, gente, a gente agora vai dar a definição de uma segunda função polinomial também muito estudada e muito importante, tá bom? Que está aqui descrita na definição 5. Uma função quadrática é uma função polinomial f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c de grau 2, com a, b e c números reais denominados parâmetros e o a sendo um número diferente de zero. Então, dois exemplos aqui para a gente. A função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, né, que é uma quadrática, em que o a vale 1, o b vale menos 4 e o c vale 3. No nosso segundo exemplo, a gente tem uma função quadrática g de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3, onde o a vale menos 1, o b vale 2 e o c vale 3, certo? Então, visto isso dessa maneira, a gente vai agora pensar sobre o gráfico da função quadrática, tá? Então, o gráfico da função polinomial f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c é uma curva denominada parábola, essa que vocês estão vendo aqui, tá certo? Cuja concavidade é determinada pelo sinal do parâmetro a. Então, aqui na nossa primeira figura, né, a gente tem uma concavidade voltada para baixo. Então, isso quer dizer que o valor de a é um valor negativo. Nós temos aqui o eixo de simetria, né, uma vez que a parábola é uma curva simétrica, né, e esse eixo passa no vértice da parábola, tá certo? No nosso segundo exemplo, a gente tem uma parábola de concavidade voltada para cima. Isso quer dizer que o a, o valor do parâmetro a, é positivo. Então, está aqui o nosso eixo de simetria e aqui o nosso vértice.
tá certo? Então, mais uma vez, dando destaque, o parâmetro A é quem vai ditar a concavidade da parábola, tá certo? Já o parâmetro B indica se a parábola intersecta o eixo y no ramo crescente ou decrescente, tá certo? Se B é maior do que zero, a parábola intersecta o eixo y no ramo crescente. Então, está aqui o ramo crescente, né? Ok? Então, a parábola intersecta o eixo y quando B é positivo no seu ramo crescente. Já que no nosso segundo exemplo, B é negativo, e a gente tem aqui o ramo decrescente, tá certo? E se o B é zero, a parábola intersecta o eixo y justamente no seu vértice, tá certo, gente? Então, isso aí são as características do parâmetro B. Já o parâmetro C é o parâmetro que indica onde a parábola intersecta o eixo y. Então está aqui, que é justamente o valor de C. No nosso caso aqui, né, um valor positivo, e no nosso segundo exemplo, um valor negativo. Então está aí definidos 3 parâmetros, né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver. Tá? Então a gente tem aqui a parábola dada pela função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, com os valores de A sendo 1, B menos 4 e C 3. Então, como vocês podem ver, a concavidade é voltada para cima, gente. Olha aqui, tá certo? O parâmetro B vale menos 4, então significa que ela intersecta y, o eixo y, no seu ramo decrescente, tá certo? Ok. E aqui é o valor de C, né? É o intersecto y. Então aqui a gente tem alguns valores especiais. Aqui eu tenho o ponto C e o ponto G, que são as raízes dessa nossa função, né, quadrática. E a gente tem o vértice, tá bom? Então um eixo de simetria dividindo a parábola em 2 ramos simétricos. Tá ok? Como a gente pode ver aqui. No nosso segundo exemplo, a gente tem uma função quadrática g de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3, ou seja, o valor de A menos 1, B vale 2 e C vale 3, como o A é negativo, com cavidade voltada para baixo, tá certo? O nosso B vale 2, é positivo, então ela intersecta y no ramo crescente. E aqui é o valor do intercepto y, né, que é o valor de C, que vale 3, tá bom? Dando destaque ao eixo da parábola e os valores das suas raízes, tá certo? São os pontos onde a parábola toca o eixo x. Então está aqui as raízes da nossa função g de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Ok, pessoal? Então essa aula aqui foi, né, sobre funções polinomiais. A gente discutiu definições importantes, inclusive definição de função afim e função quadrática. E a gente se encontra então na nossa próxima aula. Eu espero vocês e até o nosso próximo encontro, tá bom? Então um abraço e até mais.